internautas, leitores do Correio do Lago, nós vamos iniciar hoje um quadro novo aqui no jornal, que é o quadro Saúde Mental, com a doutora Ionara da Silva Neia. A doutora Ionara, ela é psicóloga, certo? Até nós entrevistamos ela alguns dias atrás, né? Que ela foi mais uma vez vencedora do Troféu Expressão. E agora ela vai fazer parte aqui da nossa grade, né? Dos nossos programas. Ela vai responder perguntas de vocês, né? Dos leitores, dúvidas sobre problemas relacionados à saúde mental, enfim, à depressão, até o cotidiano da vida aí, que de repente tenha alguma coisa aí que esteja atrapalhando, que não esteja fluindo e que seja, né, do ramo da psicologia, o que o ramo da psicologia possa ajudar vocês. Enfim, hoje iniciamos com depressão, certo? Ou não iniciamos com depressão, né? Nós não estamos, mas com esse tópico, né? Vamos falar sobre a depressão e os sintomas da depressão. Não é mesmo, doutora Ionara? Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos falar sobre depressão, iniciar com o quadro sobre depressão, que é uma das coisas mais procuradas dentro da psicologia e que é onde nós temos, é uma das doenças mentais, assim, que mais aparecem, né, para todo mundo. E quais são os sintomas, né, que eu queria colocar para que as pessoas pudessem entender? Nós temos alguns sintomas dentro do humor, né? Então vamos pensar dentro do humor, quais os sintomas? A tristeza, que todo mundo conhece, que é aquele sentimento de que a pessoa ela sente aquela tristeza, vamos dizer assim, algo que não está bom, ela não consegue sentir a alegria, ela fica triste. Então começa a sentir essa tristeza. Também a pessoa, ela começa a ter uma diminuição do prazer. Coisas que antes ela sentia prazer no dia a dia, que traziam alegrias para ela não sente mais essa alegria, ela não sente esse prazer em viver, em fazer coisas, em trabalhar ou se relacionar com as pessoas, ela começa a sentir isso também. E também tem a diminuição do interesse. Ela começa também a sentir que o interesse, ela não consegue mais ter interesse por nada. Então, como já não tem o prazer, como eu coloquei antes, né, ela também não consegue sentir esse interesse. Então, ela não tem iniciativa. Ela vai, vamos colocar dentro do trabalho mesmo, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Como ela não tem interesse, não vai ter motivação para iniciar algo novo, não vai ter interesse de fazer coisas diferentes, não vai ter interesse mesmo em se cuidar da sua aparência, interesse de estudar, de fazer coisas, não quer mais, não tem interesse em nada. E outro sintoma dentro do humor, dos sintomas dentro da depressão, é a ansiedade. A pessoa ela começa a ter muita ansiedade, né? Ela começa, inclusive, a sentir ansiedade em relação a tudo. Começa a sentir ansiedade por coisas boas, como também por coisas ruins. Então, ela começa o coração disparar, a suar frio, a sentir aquele frio na barriga o tempo todo, a sensação de que vai acontecer algo terrível, né? Que vai acontecer algo que ele não consegue identificar direito o que é. Então, essa ansiedade começa a prejudicar a vida da pessoa. E também, principalmente em crianças, vai aparecer bastante a irritação. Ela vai começar a ficar, as crianças ficam muito irritadas, no adulto também. Tem pessoas que não vão ter o sintoma da tristeza, que nem eu coloquei antes, mas vão ser muito irritadas. Então, são aquelas pessoas que o tempo todo estão irritadas, não conseguem se divertir, estão sempre de mau humor, né? E que muitas vezes não conseguem identificar como sendo depressão. Eles acabam achando que é outra coisa, que a pessoa é mal-humorada, tudo, e não consegue identificar que é a depressão que
porque não tem a tristeza. Daí a pessoa no consultório mesmo chega e fala assim, mas eu não tenho tristeza, eu não sou uma pessoa triste, né? Mas eu sou muito irritada, eu brigo, né? Eu brigo com todo mundo, eu acabo tendo muitas discussões, eu acordo já de mau humor, e aí a pessoa acha que não é depressão, mas também pode ser, né? E a gente pensa tudo que existe uma flutuação ao longo do dia. Ela não é algo que vai estar o tempo todo, esses sintomas todos ali, e vai ser de manhã até a noite. Em casos mais graves, é o tempo todo. Mas uma depressão mais leve, ela vai flutuar. Tem uma piora no quadro do humor de manhã cedo e até a noite ali já dá uma melhorada no quadro, e aí muitas pessoas falam, não, é porque dormiu mal, né? Mas todos os dias dorme mal, todos os dias acaba ficando ruim, e aí a pessoa, ela acaba achando que não é depressão, porque não é constante, né? Porque acaba tendo essa flutuação do humor. E aí, nós temos também outra área que também afeta quem tem depressão, que são os pensamentos. Aí, os pensamentos são pessoas que têm autocrítica. Então, a pessoa, ela acha que ela acaba sendo sempre assim, não é boa o suficiente, não falou aquilo que estava adequado, não fez o que deveria ser feito. Então, assim, essa autocrítica, eu nunca faço o que é realmente aquilo que deveria. Eu sempre poderia ter feito melhor. Eu sou ruim, eu não sou bom o suficiente. Outra coisa também, em relação ao pensamento, a pessoa se culpa demais. Ela tem culpa em relação a tudo, né? Ela sente culpa por qualquer coisa. Ela sempre vai se sentir muito culpada. E aí também, em relação ao pensamento, tem a desesperança e o pessimismo. Começa a sentir muito sentimento de que nada vai dar certo, né? Que vai dar tudo errado, é comigo mesmo, então sempre dá errado, não tem como eu ter sorte. Então, esse pessimismo em relação à vida, em relação às coisas, acaba sendo muito grande. E também, uma das coisas que aparece muito e que não é muito dita é a questão da diminuição da concentração. Pessoa com depressão, ela vai não conseguir se concentrar muito, então acaba errando muito no trabalho, esquecendo muitas coisas, ou a velocidade de raciocínio, ela fica mais lenta, é a pessoa que demora para pegar as coisas, que nem na escola mesmo, ou na faculdade, vai ter dificuldades, no trabalho vai ter dificuldades também, até nas atividades do dia a dia, em casa, vai ter muitas dificuldades. Até numa conversa, a pessoa, ela começa a falar, fala, esqueci o que eu estava falando, né? Esqueci o que eu estava, né? Acabei de falar ali, não sei, eu estava pensando, mas esqueci, né? Então, a dificuldade de concentração e essa velocidade de raciocínio também acaba sendo diminuída. E aí também nós temos os sintomas físicos, tá? Que a pessoa, ela tem diminuição da energia, né? Cansaço, a pessoa sente muito cansaço, ela não tem energia para nada, ela vai ter também alterações do sono, tanto para mais ou para menos, assim, ou vai ter muito sono, ou vai começar a ter insônia, alteração de apetite também, ou vai comer muito, ou vai comer pouco, vai engordar muito, vai começar a emagrecer porque não tem fome, né? Diminuição do libido também, não sente desejo sexual, não sente desejo, né? Motivação para fazer nada, mas principalmente na questão sexual, tá? E sintomas dolorosos, como a pessoa começa a sentir dores, sente dor no corpo, dor nisso, dói, vai no médico, não sente nada, não tem nada, e aí a pessoa fala, não, mas eu tô sentindo, né? Eu tenho, e aí a pessoa acaba achando que os médicos estão errando e de que tá tendo, tem uma doença grave e que ninguém acaba não descobrindo, mas são sintomas todos da depressão.
E também nós temos a questão da interação social. A pessoa começa a ter dificuldades de interagir socialmente. Então, a pessoa começa a sentir solidão, começa a se isolar, começa a ter uma insatisfação nos relacionamentos. Muitos casos, a pessoa ela acaba achando que não ama mais, né? Não ama mais o marido, não ama mais a esposa, o namorado, né? Ou a namorada, não ama mais as pessoas, não ama mais o trabalho, as coisas. Por isso que no consultório eu sempre coloco de que os pacientes, eles, enquanto estão depressivos, enquanto não estão bons, eles não podem tomar decisões. Não é bom que tomem decisões, porque a probabilidade de se arrepender é muito grande. Por causa exatamente dessa questão de que é por causa da depressão e não algo que realmente sente, que passando a depressão, isso também melhora. E também não ter vontade nem força para fazer nada. Então, são sintomas que não têm a motivação. Então, atrapalha o humor, o pensamento, a questão física, ela atrapalha e também as interações sociais. Então, é algo assim que atrapalha totalmente a vida das pessoas. E a gente pode pensar que pode ser uma depressão leve e pode ser uma depressão moderada ou grave e que daí a pessoa não consegue fazer mais nada, às vezes não consegue mais nem sair da cama, né? Quando é mais grave. Quando ela é leve, só a terapia já ajuda, conseguimos tratar, melhorar e a pessoa consegue ficar muito bem. Agora, quando é moderada a grave, nós precisamos trabalhar em conjunto com o psiquiatra para que possa usar medicação junto e a terapia para que modifique comportamentos e aí descobrir as causas e o que está acontecendo com eles. Doutora, então, podemos dizer que o início sempre com o profissional, com o psicólogo, né, com a psicóloga, enfim. Não partir direto para o remédio, né? Direto para o psiquiatra. O psiquiatra, geralmente, ele vai entrar com medicamento mesmo, com a questão de remédio. Me diga uma coisa, que é uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter. A doutora disse que a depressão está intimamente ligada, pelo que eu entendi, com a ansiedade. Geralmente vem junto. Né? E assim, para que as pessoas identifiquem um pouco melhor. Por exemplo, aquela pessoa que ela tem uma entrevista de emprego, ela tem ou vai até num evento social, tal, de repente antes de sair de casa ela está com aquela pizza embaixo do braço, né? Uhum. Aquele suor aqui embaixo, tal, sem justificativa, né? Ela tomou um banho, ela está no ar-condicionado e ela está, né, com o suor. Isso é um sintoma clássico de ansiedade? Só que a gente precisa avaliar porque tem o quadro ansioso, né? Então, o transtorno de ansiedade, que é diferente da depressão em si. Para ser a depressão, ele precisa ter mais sintomas do que só a ansiedade. Não só o suor. Não só o suor. Agora, né, às vezes pode ter depressão e transtorno de ansiedade junto, né? Então, assim, já tinha um transtorno de ansiedade, já tinha muitas dificuldades e aí acaba tendo. Isso que você colocou do suor é uma característica bem marcante do transtorno de ansiedade, mas das pessoas ansiosas também, ou mesmo da depressão, porque toda vez que vai falar em público ou que vai estar como ela tem essa dificuldade de interação social, que eu falei antes, ela também, toda vez que vai falar com alguém, ela vai ficar ansiosa. E aí, ela acha, daí tem a autocrítica, que eu falei antes, né, os pensamentos, então ela sempre vai achar que ela não sabe falar, ela não sabe se posicionar, que não vai dar conta, que ela não consegue, e aí vai atrapalhando totalmente. E aí cada vez vai ficando mais ansiosa, né? Então, e vai piorando, porque é uma bola de neve, uma coisa leva a outra, e aí o que ela vai fazendo? Vai se isolando para que não tenha essas sensações de novo, e esses sentimentos vão piorando cada vez mais, e aí vai se isolando e ficando mais triste ainda, né? Porque daí a solidão vai tomando conta. Aí se não tiver um tratamento, daqui a pouco a pessoa entra nessa depressão
profunda mesmo, né? Isso. E porque a depressão, nós precisamos pensar de que ela é incapacitante, tá? Quando ela é leve, ela ainda não é tão incapacitante, mas depois, quando é de moderada a grave, ela é incapacitante. A pessoa ela pode chegar a perder o emprego, porque ela não consegue nem ir mais para o trabalho, tá? Então a produtividade dela vai cair, não consegue mais ir bem na escola, não consegue fazer mais nada, né? Então, assim, é incapacitante. E realmente aí tem os pensamentos suicidas, porque daí, como ela não consegue mais fazer nada, vem o pensamento de morte. Eu sempre coloco assim: primeiro vem o pensamento assim, ai, como seria bom morrer, né? Aí, se não trata, daí começa a pensar assim, a planejar, e depois faz. Então, muitas vezes a pessoa ela perde tanto interesse pela vida que daí ela tem essa tristeza tão grande e as pessoas não identificam, porque às vezes as pessoas usam máscaras, né? Elas colocam Ela máscara, tá rindo, isso, ela tá né? contente. Tá contente, tudo, mas ela está com essa tristeza dentro dela, com todos esses sintomas ali, mas na questão de interação social não afetou tanto, mas nas outras áreas afetou. Então, assim, a gente precisa entender que são várias áreas. E não precisa que em todas essas áreas estejam. Às vezes nós temos mais em uma, mais em outra, e aí a gente precisa tratar. Quanto mais cedo a gente busca tratamento, mais fácil é o tratamento, menos tempo de tratamento, menos sequelas para a nossa vida, porque às vezes chega a perder até casamento, relacionamento, trabalho, tudo. A pessoa fica totalmente assim, Incapacitada mesmo, né? Como a doutora disse. tá? Incapacitada, e vai perdendo todas as pessoas que ama, né? Tá certo. É por isso que às vezes a gente tem aquela surpresa, né? Que ainda bem que acontece pouco, mas às vezes acontece, né? Mas Fulano, nunca imaginei. eu nunca imaginei, porque não parecia. Olha, ele esteve aqui ontem tomando chimarrão. Tava numa tal, festa, e né? estava contente e de repente se matou, né? Geralmente é por causa de um quadro desse de depressão mais profunda, né, doutora? Isso, e por isso que nós precisamos tanto cuidar, né? Às vezes, se a própria pessoa ela não aceita o tratamento ou não identificou que tem, se as outras pessoas estão vendo que está atrapalhando a vida, é conversar, é indicar, buscar tratamento psicológico, né? O que a gente precisa é tirar o preconceito de que a questão de psicólogo, porque antigamente se falava, né, que psicólogo era para louco. Isso quando eu me formei, se falava muito porque não existia tanto a faculdade de Existia um psicologia. tabu, né? Um preconceito. E isso, de que então as pessoas não poderiam. Hoje, o que a gente coloca? De que, assim, todo mundo deveria fazer terapia, porque é uma delícia fazer terapia, tá? Então, assim, é algo assim que a gente descobre tantas coisas na nossa vida, tantos comportamentos que a gente tem, que a gente poderia mudar, que a gente vai ser mais feliz, comportamentos que deixam a gente triste, ou comportamentos que não são bons, né? E isso tudo é muito bom. E as pessoas, elas precisam entender que todo mundo deveria, tanto homem como mulher, criança, idoso, adulto, todas as pessoas e todas as classes sociais. Não é somente para determinada classe, não é somente para determinada... então assim, é frescura, né? Eu já ouvi assim, pessoas falando assim, inclusive assim, a terapia falta laço, né? Assim, né? E é um absurdo, porque na verdade, assim, hoje nós temos o conhecimento das doenças, nós sabemos como tratar, e a gente pode ser feliz. A busca da felicidade é isso que nós devemos fazer na nossa vida. É essa busca de sermos felizes e ter uma vida agradável com as pessoas, sem sofrimento, e algo que a gente possa conquistar, né? Pessoas que a gente ama ao nosso lado, né? Um trabalho bom, coisas que a gente gosta de fazer, e tudo isso, se a gente só consegue fazer se a gente estiver bem conosco mesmo, porque se a gente não está, a gente não consegue nenhum bom trabalho. Às vezes aquela pessoa chata, ranzinza, incompetente, né? Ela não consegue, uma vez até trabalhava bem, agora não trabalha mais bem, né? E é muito difícil de conviver, de repente nem é culpa dela, né, doutora? Ela tá com depressão, ela tá com um monte de problema, e isso vai atrapalhando em tudo, inclusive no trabalho, no financeiro dela e assim por diante, né?
Tudo. Gente, nós conversamos hoje então com a doutora Ionara, ela vai estar aqui conosco semanalmente, como eu disse no início, né? Respondendo perguntas, dúvidas de vocês. Nós vamos deixar aqui no rodapé da matéria da doutora Ionara, ela vai ter uma coluna aqui com a gente também, né? O Instagram dela, o e-mail, né? Nem conversamos sobre isso, né, doutora? O que nós vamos colocar ali para que vocês mandem essas perguntas, essas dúvidas, né? Sobre determinados assuntos que ela vai estar esclarecendo, vai estar falando para todos nós no programa dela, então, naquele horário que ela vai estar aqui. Tá ok? Doutora, muito obrigado pela presença e espero a doutora na próxima semana. Obrigado e para você também.